E eu quero convidar a igreja para se colocar de pé, para a gente poder estar lendo a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Leremos os versos 14 e 15. Talvez a versão que você está acostumado a acompanhar aqui seja diferente da que eu estarei lendo. A minha versão ela é a Almeida Revista e Atualizada. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. Diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, mais uma vez eu te glorifico por estar aqui, ó Deus, expondo a tua palavra. Ó Deus, te peço nesse momento que o Senhor venha falar com a tua igreja. Ó Deus, venha alimentar o teu povo. Usa o teu servo, ó Deus, para falar aquilo que o Senhor deseja, não aquilo que eu quero. Ó Deus, e que seja feita a tua vontade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Essa passagem ela é muito interessante porque nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ela começa sempre falando do batismo de Jesus, um pouco antes desse momento aqui. Nós vamos ver que existe o batismo de Jesus, por João Batista. Logo depois, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E quando conclui-se ali a tentação de Jesus, Mateus e Marcos, eles falam sobre a prisão de João Batista. E Lucas, ele deixa de lado esse relato e ele enfatiza que Jesus ele volta à Galileia. Eu quero hoje trabalhar o seguinte tema do nosso sermão: a missão no poder do Espírito Santo. Lucas ele enfatiza logo depois do versículo 13, no capítulo 4, que Jesus ele é levado, ele regressa à Galileia no poder do Espírito. Nós vamos ver também que logo ali no início do capítulo 4, a palavra ela nos afirma que Jesus, cheio do Espírito Santo, no capítulo 4, versículo 1, voltou ao Jordão. Nós vemos também que quando Jesus ele acaba de ser batizado, o Espírito Santo ele desce de forma corpórea por meio de uma pomba sobre Jesus Cristo. E aqui nós temos a certeza que só é possível fazer o trabalho, a missão de nosso Deus por meio do Espírito Santo. E Lucas ele começa aqui nesse trecho a falar sobre isso. Ele começa a mostrar sobre isso, dizendo que há um poder do alto. Existe um poder do alto que ele pousa sobre Jesus. Ele enche Jesus. E é por meio desse poder que o ministério de Jesus ele começa. E nós vamos ver que logo no capítulo 16, no capítulo 4, no versículo 16, aqui começa o ministério, ele começa a mostrar que Jesus ele vai para Nazaré e ele é rejeitado. Alguns comentaristas dizem que entre o final da tentação e o início do ministério de Jesus, existe uma lacuna ali de espaço, alguns meses de espaço. Nós sabemos que o ministério de Jesus durou 3 anos aqui na terra. Então, entre o finalzinho aqui da tentação e o início do ministério aqui relatado no versículo 14, Jesus ele já estava fazendo essa movimentação de falar do evangelho, porque a gente vai ver que ele vai na sinagoga. Ou seja, Jesus ele vai na sinagoga todos os sábados para poder ouvir e também falar. Ou seja, Jesus já estava fazendo o ministério dele, executando o ministério dele.
Se nós formos estudarmos os evangelhos, nós vamos ver que a maioria das pregações, dos sermões, das palavras, né, que Jesus ele ensinou, foi ali na região da Galileia. A Galileia, ela ficava no alto, bem assim do território de Israel, bem lá no alto. No meio ficava Samaria e logo abaixo ficava a Judéia. E Jesus ele começa o seu ministério naquela região ali da Galileia, Nazaré, Cafarnaum. Nós vamos ver que Jesus ele percorre toda aquela região. E o mais interessante é que na região ali da Galileia era uma região estratégica, uma região onde era dominada pelo Império Romano, era um local estratégico para o Império, porque ali havia todo um intercâmbio cultural, um intercâmbio econômico, havia ali também um intercâmbio religioso também. Todas as rotas passavam por aquele eixo. Então, era muito importante que aquela região ela fosse totalmente controlada politicamente. E naquele período, quem dominava, quem regia aquela região ali, era Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. E nós vamos entender que naquela região, ela havia 4 blocos, vamos entender 4 blocos de importância. O primeiro era o político, onde o Império Romano dominava e cobrava ali os seus impostos. O segundo, economicamente, ela era diversificada, era uma região que você podia ali ter abundância não somente dos peixes, porque estava ao lado ali do Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? A gente vê muito esse termo Mar da Galileia, mas é um lago, nada mais do que um lago. E havia uma abundância de peixes, e ali nós vemos que tem muitas passagens que Jesus vê Pedro, João, Tiago pescando, então a gente sabia que há uma abundância ali na pesca, na área naval ali. Além de ter também uma abundância também no trigo, nos cereais, nos plantios em geral. Ou seja, isso também movimentava economicamente a região. Religiosamente, havia ali também o judaísmo, a penetração ali do judaísmo, mas também havia elementos como os saduceus, os fariseus, algumas seitas helênicas. O que é essa seita helênica? Eram religiões ou derivativos do período em que aquela região ela foi dominada pelo Alexandre o Grande, onde havia ali o domínio grego durante um período. Por isso que nós vemos até mesmo uma rixa dos judeus com Samaria, porque os samaritanos, eles, vamos dizer, historicamente, eles são o quê? Um povo mesclado entre judeus e gregos. Então, por ser um povo mesclado, havia essa rixa de não ser um povo totalmente puro e ter essa discrepância na adoração a Deus. Então, essas influências naquela região era uma influência que fez com que atraísse não somente aquela população, mas também atraísse Jesus por outros motivos. Não motivos diretos econômicos, mas nós vamos ver que eram outros motivos. Culturalmente também nós podemos ver que havia, como eu falei, entroncamentos com outras rotas de comércio. Então, naturalmente, outros povos, outras línguas, outras religiões passavam pela Galileia, então a Galileia ela sofria também essas influências. E o que nós podemos enxergar com essa análise inicial? 2 pontos eu separei para poder apresentar para a igreja. A primeira era que era uma região próspera, estratégica, tolerante. Se a gente for analisar, havia várias seitas e elas viviam ali em comum acordo e viviam pacificamente, em partes, né? Também havia ali também a parte de riqueza cultural. Tudo isso foi observado por Jesus. Mas um ponto em que Jesus estava preocupado e estava querendo trabalhar naquele lugar era que aquela região ela era pobre espiritualmente, perdida em seus pecados, religiosa e tradicional e totalmente sem identidade. Nós vamos ver isso
lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, que está logo abaixo, quando Jesus ele vai à sinagoga e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Como que pode uma cidade ou uma região ser tão próspera, ser tão equilibrada, ser tão rica, ter ali uma diversidade tão grande e essa cidade não conseguir, vou dizer cidade, mas essa região, ela não conseguir constatar o que existe espiritualmente na sua própria vida? Jesus ele mostra que tudo isso que era visto como perfeito e bom aos olhos humanos, aos olhos de Deus era totalmente o oposto. Totalmente o oposto. Mostrando que nós, muitas das vezes, nos enganamos. Os nossos olhos são enganosos diante daquilo que nós vemos. Às vezes vamos observar uma realidade e a realidade, de fato, ela é totalmente oposta. Vamos achar que às vezes uma cidade ela é próspera e ela está totalmente ali alinhada com Deus, porque de repente existem várias igrejas, mas está morta espiritualmente. E é isso que Jesus está fazendo aqui lá na sinagoga. E nós vamos entender que quando Jesus ele fala isso, se a gente continuar lendo esse bloco aqui do versículo 16 até o versículo 30, os judeus que estavam na sinagoga não gostam de ouvir aquilo. Eles arrancam Jesus de dentro da sinagoga, levam eles para o alto de um monte e tentam matá-lo. E a palavra fala que Jesus passa por meio deles. Jesus vai embora. Jesus continua o seu ministério. Jesus continua pregando a palavra. E a primeira coisa que Jesus ele fala quando começa o seu ministério é: arrependei-vos. Jesus ele não começa falando nada, outra coisa, ou apontando algum problema, apontando alguma dificuldade. A primeira coisa que Jesus ele fala é: arrependei-vos. Esse é o início da mensagem de Jesus. E nós vamos ver também que Jesus, naquele momento ali, quando ele está lendo ali o livro de Isaías, ele traz sobre si a responsabilidade, né, de levar a solução para aquela região e para aquelas cidades. Jesus está mostrando que existe uma solução, existe um problema e existe uma solução. A solução é Cristo. A solução é Ele. Nós começamos a ver que Jesus está agora colocando aqui de forma exemplar que existe um modelo divino para poder levar a solução ao pecador, ao homem. E é isso que Jesus está lendo. Ele começa a mostrar ali que o problema do mundo não são os problemas sociais, não são as divergências teológicas. O problema do mundo é o pecado. Hoje nós estamos visto que muitas pessoas têm se preocupado muito com o social. Não, vamos fazer o social, vamos dar comida, vamos dar a assistência, vamos dar teto, vamos dar educação, vamos dar isso, achando que isso vai solucionar o problema da sociedade. Meus irmãos, se nós não conseguimos entender que o pecado ele está em todas as esferas, nós não vamos conseguir alcançar o objetivo de pregar o Evangelho. A nossa motivação estará errada. A nossa motivação de apresentar a solução do problema estará errada. Porque o que causa a fome, o que causa a pobreza, o que causa a miséria, o que causa as doenças, tudo isso é o pecado. Não é a pessoa estar desprovida de alguma coisa. Poxa, nasceu numa região pobre. Ou então ela não teve acesso ao estudo. Não é isso, irmãos. É o pecado. E é o pecado que foi lá no início com Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, porque os dois pecaram, esse pecado, ele pegou todas as esferas da humanidade. O pecado, ele destruiu a conexão que havia entre Deus
e a sua criação, que somos nós. O pecado, ele destruiu também a conexão com a natureza. Tudo foi contaminado. Tudo foi contaminado. Nós precisamos compreender isso. Se nós quisermos pregar o Evangelho no poder do Espírito, nós precisamos saber que o problema das pessoas é o pecado. Primeiro se trata o pecado e depois se trata outras coisas. E Jesus aqui, ele está mostrando isso. Eu vim para poder curar o pecado. Ele levou sobre si o pecado. Ele levou sobre si o castigo que era para poder ser sobre nós. A condenação que estava sobre nós, ele levou sobre si. E ele trocou. Porque Jesus, ele viveu de forma íntegra. Jesus não pecou. Jesus, ele não cometeu nenhuma infração. E qual que era o resultado que ele merecia no final da vida dele? Bênção, honra. E o que ele recebeu? Cruz, morte e humilhação. Ele recebeu aquilo que você e eu precisávamos. E continuamos a merecer, porque somos pecadores. Se não é a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas todos os dias, esse juízo estará sempre permeando nossas vidas. É por isso que hoje nós não morremos. É por isso que hoje nós não fomos executados como nós acordamos. Porque quando a execução, o juízo de Deus, ele vem sobre a nossa vida, o Pai, ele olha para o sacrifício do Filho. E é isso que inibe a ira de Deus sobre nós. E era isso que Jesus estava mostrando ali para aquelas pessoas. Olha, existe uma solução, existe a transformação, existe um caminho. Esse caminho sou eu. Eu vim restaurar essa conexão entre vocês e o meu Pai. É isso que o Evangelho nos mostra. O Evangelho não é uma promessa futura de salvação. O Evangelho, meus irmãos, é uma demonstração daquilo que já foi feito. É a história daquilo que já foi feito por nós. Muitas vezes nós olhamos o Evangelho com medo de ir para o inferno. E nós esquecemos o principal objetivo, que é o quê? A transformação do nosso caráter para sermos o quê? Servos leais do reino e referência aonde nós estamos. O Evangelho, ele veio para poder transformar o pecador em cidadãos eternos, para poder viver de forma reta, com caráter divino na terra. Porque é isso que a palavra de Deus lá em Apocalipse ela vai dizer. O reino de Deus, ele virá sobre essa terra. Aqui que vai ser estabelecido o reino de Deus. A cidade santa, tudo vai ser restaurado pelo Pai. Só que quando Jesus nos alcança pela graça e transforma nossas vidas, você já é um cidadão do reino. Você está em processo de santificação, mas você já é um santo. Então você precisa atuar aonde você vive como um santo. Você precisa atuar como um representante de Deus. Por isso que Paulo, lá nas suas cartas, ele vai falar assim, vocês não são cidadãos mais dessa terra, vocês são cidadãos do céu. E aí, a gente traz essa reflexão para as nossas vidas hoje. Hoje, quando eu cheguei pela manhã, sentei ali atrás, o irmão estava ministrando aqui o estudo bíblico e falou assim, nós somos sal e luz. E a pergunta que a gente tem que começar a se fazer, tenho sido sal e luz? Eu tenho salgado o meu vizinho? Eu tenho sido luz no meu vizinho ou eu tenho colocado a luz debaixo da cama? Como Jesus ele fala, que a gente não coloca o candeeiro debaixo da cama, porque senão pega fogo. A gente coloca no lugar mais alto para poder iluminar toda aquela região, toda aquela área. Jesus ele está dando o exemplo. Jesus ele veio para ser o exemplo perfeito de como eu e você precisamos ser aqui nesta terra. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus ele encarnou o remédio para o pecado.
por meio do Espírito Santo, ele encarnou e ele veio e ele falou assim, olha só, tudo isso que está acontecendo, eu posso transformar. Somente eu posso fazer isso. E tudo que ele faz, Jesus é o nosso maior exemplo. Nosso maior e único exemplo. Então, quando nós olhamos para Jesus e vemos, Jesus ele fez isso aqui, preciso fazer igual. Mas, Daniel, eu não sou como Jesus. Lembre-se, irmãos, Jesus ele veio como homem também. Na teologia nós dizemos que Jesus ele é homem e ele é Deus. Ele não se manifesta, não, é um mistério divino. É duas pessoas e um único corpo físico. Ele é ser humano e ele é Deus. E ele é indivisível, não tem como a gente dividir Jesus do homem e Jesus de Deus. Ele é misturado. Mas quando Jesus ele mostra e está relatado, porque o Espírito Santo é que inspirou esses homens a escrever a palavra e diz, ele estava no poder, ele estava cheio. Isso quer dizer que neste momento, Jesus estava sendo mostrado como exemplo de homem. Mostrando que eu e você precisamos ser cheios e andar no poder do Espírito. E como que nós andamos no poder e como nós somos cheios do Espírito? Orando, lendo a Sagrada Escritura e jejuando. Se você não orar, se você não lê, se você não jejua, não tem como você ser cheio do Espírito. Logo, não tem como você pregar o Evangelho. Logo, não tem como você apresentar a solução para as dores da sua cidade. O pastor tem falado aqui já há meses os desafios de alcançar a população de Três Rios. O pastor tem falado aqui dos grupos de GPS espalhados por todos os bairros. Os projetos de expansão. Isso tudo é qual o propósito, irmãos? Aumentar a quantidade de número da igreja? Não. É apresentar o evangelho à cidade. É alcançar a cidade para Cristo. É uma meta ambiciosa, sim, é uma meta ambiciosa. Porque Cristo, ele estava fazendo isso e ele percorreu todo Israel. Ele não percorreu só a Galileia, ele não percorreu só a Samaria, ele não percorreu só a Judeia. Ele percorreu todo o território. Todo o território. Ele pregou em todo o território. Ele andou a pé. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube. Ele foi a pé, pregando. Foi rejeitado, foi humilhado, foi expulso. Mas ele foi. Então por que nós seríamos diferentes de Cristo? Se nós somos salvos em Cristo Jesus, se nós fomos escolhidos por Cristo para poder alcançar a vida eterna, porque Ele nos escolheu e Ele nos salvou, porque quem proporciona toda a salvação é Ele, nada vem de nós. Então por que nós estamos às vezes parados e inertes? Somos às vezes crentes de domingo. O domingueiro, como o pastor falou. Não, domingo eu vou na igreja. Aí vai no domingo na igreja, na segunda-feira até o sábado ele é um ateu. Ele não fala para ninguém. Ele é um agente secreto de Deus. Ele é um agente secreto. Ele evita até de falar de Deus. Ele evita até de citar um versículo bíblico. Ele evita até de falar de que igreja ele é. Mas no domingo ele bate o ponto de manhã e bate o ponto à noite. Não é isso que Jesus ele quer. Irmãos, Jesus, ele quer que nós venhamos nos expor. Porque ele se expôs. Jesus, ele deixou o trono de glória dele, ele deixou a realeza dele, ele deixou a beleza dele, que é indizível, para se tornar humanos como nós. Isaías, ele fala que ele não tinha beleza e nem formosura, então é provável que Jesus não era bonito. Ninguém que olhasse para Jesus ia falar assim, eu vou seguir este homem, e não era atrativo aos olhos humanos. Ele deixou tudo isso para poder pisar o chão que a gente pisa, comer a comida que a gente come, olhar as mazelas que a gente vê todos os dias e dizer, eu posso consertar tudo isso. Jesus, ele fez isso, irmãos.
Então por que nós seríamos diferentes de Jesus? Ou melhores que Jesus? O desafio está lançado. E aí nós precisamos entender duas coisas. O aspecto do Evangelho. Primeiro aspecto, o Evangelho é o meio de salvação. Ele é a obra substitutiva de Jesus na cruz e nossa justificação pela graça, não por obras. Ou seja, não adianta a gente fazer alguma coisa para o outro como obra, achando que isso é Evangelho. Isso não é Evangelho, irmãos. Ajudar o pobre não é Evangelho. Dar esmola não é Evangelho. Ser caridoso não é Evangelho. Isso é dever de cristão, é caráter. Porque uma vez que você é crente, o caráter é transformado. Então você é o quê? Uma pessoa restaurada. Então isso é caráter, isso não é Evangelho. Se você fizer isso, você não está pregando Evangelho. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem um propósito para essa salvação, o Evangelho. Ele não é o livramento para escapar do mundo e das suas mazelas, mas é para que, por meio do Evangelho, haja restauração de toda a criação material em um novo céu, uma nova terra. Nós somos esses trabalhadores. Porque muitas vezes a gente ouve muitos sermões. Olha, se você não entregar sua vida para Cristo, você vai para o inferno. Sim, vai para o inferno mesmo. Só que a gente muitas vezes coloca o Evangelho como uma condicional futura. Olha, se você não se apegar ao Evangelho, você vai para um lugar pior. Olha, se você não for para o Evangelho, você vai sofrer, você vai gritar, você vai pegar fogo, seu corpo vai dissolver lá no fogo do inferno e tal, e tantas outras coisas terríveis, né, que as pessoas vão pregando. Mas esquece de dizer o quê? O Evangelho é a obra que Jesus ele realizou na cruz. A gente esquece de mostrar o que já foi feito, a gente só mostra o ameaçador. A gente despreza essa obra de Cristo. Então que nessa manhã você comece a entender que você precisa apresentar o que já foi feito. Daniel, como que eu posso pregar o Evangelho? Fale do que Jesus já fez. Fale qual era a condição das pessoas no passado, a condição no presente, e o que Jesus pode fazer para mudar essa condição. Não diga para a pessoa que a sua vida vai mudar depois que você entregar a sua vida para Jesus. Pelo contrário, ela vai piorar. Porque ser cristão não é melhorar de vida. Jesus ele não promete para nós que nós teremos uma vida sem dores, sem amarguras, sem provações. Pelo contrário. Ele alerta a gente, olha, vai ter provações. Então, nós precisamos entender isso. Quando somos resgatados por Cristo, nós nos tornamos um agente restaurador a essa essência da criação, por meio do nosso testemunho. Precisamos testemunhar. Eu lembro que quando eu voltei para Três Rios, de 3 a 4 anos atrás, eu não conhecia ninguém aqui. Muitos anos morando fora, eu nasci, fui criado aqui em Três Rios, mas morei muitos anos fora, muitos anos. Viajei para Rio, São Paulo, e estava em Volta Redonda antes de vir para cá. Quando cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Poucas pessoas da minha época de adolescência estavam aqui ainda. Então eu tive que refazer as minhas amizades. Tive que me reconectar com a cidade. Eu tive que observar como que a cidade estava vivendo. E a partir daí eu comecei a novamente criar elos com as pessoas. Fui criando elos, fui criando elos, fui criando elos. E a partir desses elos, demorou o quê? De 3 a 4 anos. Hoje eu tenho o quê? Não vou dizer que eu tenho aí 1000 pessoas na minha conexão, no meu network. Não, eu bem menos. Vamos botar aí mais 100. Mas dessas 100 pessoas, todas elas sabem de onde eu vim, quem eu sou, o que eu faço. Hoje nós estamos aqui com uns amigos que moram lá no nosso prédio. Pessoas do colégio do Davi, que eu mando os devocionais diários, a gente conversa sobre o Evangelho, a gente conversa, fala, olha, é assim, é assado. Ou seja,
Eu sempre estou falando com a minha rede de conexão sobre Cristo. Entenda, quem convence é o Espírito. Você é chamado a pregar o Evangelho. Você não é chamado a convencer, você é chamado a pregar o Evangelho. Jesus, ele fala, ide por todo mundo. Aí as pessoas falam assim, então eu vou. Só que ele esquece que Jesus não mandou você ir, ele mandou você fazer discípulos. O ir é uma ação contínua de você estar se movimentando, porque Deus está sempre em movimento e você precisa estar em movimento. Aí você precisa agora olhar para si e falar assim, quantos anos eu conheço o Evangelho? Quantos discípulos eu fiz? O discípulo do pastor Neilson? Não. Discípulos de Jesus. Ide fazei discípulos. Ele não falou assim, ide fazei seus discípulos. Não, ide fazei discípulos iguais a mim. Pessoas que olhem para mim. Então nós precisamos ser discípulos de Jesus. Levar as pessoas dessa cidade a ser discípulos de Jesus. Não da Cibatri, não do pastor Neilson. É de Jesus. E aí eu separei aqui alguns dados só para a gente poder refletir sobre Três Rios. A cidade hoje tem aproximadamente 78 mil habitantes, um pouco mais. Quase metade da população ganha de 1/4 a 1 salário mínimo. Quase metade da população. Ou seja, pobreza. Quase metade da população não tem instrução, ou só tem até o ensino fundamental. Porque hoje, o fundamental está dividido em fundamental 1 e fundamental 2. Mas na minha época era de 1ª a 8ª, hoje é de 1ª a 9ª. Mas vamos colocar que seja de 1ª a 8ª. É o básico do básico. Metade da população. 78 mil, irmãos, é mais de 34 mil pessoas que não tem nem o básico completo. Católicos são mais de 47 mil, isso declarados. Evangélicos, mais de 21 mil. E aqui os evangélicos, nós infelizmente colocamos aqui algumas seitas heresias, porque quando o IBGE faz a pesquisa, ele coloca seitas heresias, como adventistas, mormons, entre outros. Então a gente pode diminuir esse número, vamos cortar esse número aí para 15 mil. Espíritas são 3 mil, quase 3 mil. Sem religião, mais de 4 mil pessoas. Isso é só dados assim, bem rápidos, irmão. Bem rápido mesmo, para poder a gente imaginar a cidade. O que a gente está trabalhando. Porque se a gente vai trabalhar para crescer, para pregar a mensagem do Senhor na cidade, a gente tem que entender a cidade. Você não tem como pregar para uma pessoa, por exemplo, você vai falar de algo para uma pessoa que é quase analfabeta. Você tem que primeiro transformar o que é evangelho numa linguagem mais acessível para aquela pessoa. É claro, não diluindo o poder do evangelho. Mas tem que contextualizar. Porque senão você não comunica. Você não consegue apresentar o evangelho. E eu vou deixar 4 perguntas para você refletir. A primeira: qual o nível do meu relacionamento com Deus e sua palavra no dia a dia da minha vida? Porque para a gente poder apresentar o evangelho para alguém, a gente tem que beber e comer desse alimento todo dia. Se você não come e bebe, não tem como você dar para alguém. Você está doente. Primeiro ponto. Segundo, o poder do Espírito tem de fato feito a diferença na minha vida ou sou apenas um religioso? O domingueiro. Porque quando a gente está trabalhando no poder do Espírito, toda hora é hora. Toda hora é hora. Eu lembro que há 2 anos atrás, se eu não me engano, não, até mais, 3 anos atrás, eu vim fazer caminhada na Beira Rio. Fui caminhando, deixei o carro parado lá perto do Come Come, lá no início, e fui andando, a pé da quadra de areia, eu vim andando. Cheguei no final da Beira Rio, quando eu voltei, tinha um senhor sentado, um mendigo, sentado no banco. Quando eu passei por ele, o Espírito Santo virou e falou assim para mim, assim, você vai voltar lá e vai falar de mim para ele. Eu falei assim, tô maluco, né?
fui andando. Na hora que eu cheguei na ponte do fórum, o Espírito falou para mim assim: Daniel, vai lá no seu carro, pega aquele livreto, que eu sempre andava de carro, eu tinha um livreto de João, e ele é expositivo, ele é indutivo, estudo indutivo, ele tem perguntas ali que vai fazendo. Você lê o texto e tem perguntas e respostas para ajudar a pessoa na compreensão. O Espírito Santo ministrou em mim e falou assim: você vai pegar esse livreto e vai voltar lá agora. E eu comecei a chorar. Comecei a ir para o carro chorando. As pessoas passavam por mim, eu em prantos, chorando, e secando o olho. Eu olhando, as pessoas olhavam para mim assim, e pensavam: o que está acontecendo com esse rapaz? Ele está caminhando e chorando? Será que está sentindo alguma dor? Eu fui no carro, peguei o livreto e voltei. E o senhor estava sentado. O nome dele é Ronaldo. Sentei, comecei a conversar com ele, ouvi a história dele. E ele era um homem que tinha casa, tinha família, tinha pensão, só que a família dele expulsou ele da casa que ele tinha, a filha tomou a pensão dele, e não tinha onde morar e não tinha dinheiro para poder comer e beber. E ele foi para a rua. Comecei a falar de Cristo para ele, mas eu precisava dar alguma coisa para ele comer, né? Aí eu falei assim: o senhor já tomou café? Ele: não, tomei café não. Aí eu fui naquela padaria que tem aqui perto, lá no finalzinho. Vamos tomar um café. Comprei um pão, café com leite, comeu. Quer mais? Quero. Comprei mais um pão, comeu. O senhor vai almoçar hoje? Ah, não sei. A moça prometeu uma comida para mim e tal. Fui em casa, falei com a Mariana. Ela tinha feito uma comida lá, botamos no descartável, trouxe a comida para ele. Até que na praça, a gente se encontrava aqui na praça, pastor, para se bater. Várias vezes eu encontrei com ele aqui. Eu falava assim: se eu não te encontrar aqui, aonde eu te encontro? Ele é lá na praça do Entrerriense. Várias vezes eu encontrei com ele aqui. Concluindo, foram quase 2 meses conversando com ele. Marcava, vinha aqui na rua, conversava com ele. Falava de Cristo. Olha, o senhor precisa entregar a sua vida para Cristo. Cristo vai restaurar a tua vida. Cristo vai mudar o senhor. Só que eu também tinha que fazer algo por ele socialmente. O que eu fiz? Foi na ação social. Procurei ajuda. Rastreamos aonde tinha a filha, onde ela morava. Por coincidência, conseguimos o contato da filha dela. Passei para a ação social. Não me envolvi com nada disso. Passou-se mais um tempo, a moça da ação social ligou para mim e falou assim: Daniel, só para te dar notícia do seu Ronaldo. Conversamos com a família, a família vai acolhê-lo novamente. Lá de Levi Gasparian. Não sei o destino do seu Ronaldo. Nunca mais vi ele na rua. Pelo menos nos pontos onde eu sempre passo, nunca mais ouvi ele. Nunca mais. Daniel, mas será que ele entregou a vida para Jesus? Não sei. Eu apresentei para ele 2 alimentos: o espiritual e o físico. Fiz a minha parte. Agora é o Espírito Santo que vai fazer. Não sei do seu Ronaldo, nunca mais o vi. Então nós precisamos entender isso, irmãos. É em todo tempo. Terceiro, tenho me preocupado em ser cristão para os meus vizinhos ou pessoas próximas que me relacionam todos os dias de forma intencional. É intencional. Paulo fala para Timóteo: olha, pregue a tempo e fora de tempo. O que é isso? Quando você tem oportunidade, quando você não tem. Tem sido intencional? Você tem arrumado ali um motivo para pregar o evangelho, ou você só fala de Jesus quando alguém reclama para você? Não pode ser assim. Na sua vizinhança, no seu prédio, quantas pessoas você já falou de Cristo essa semana? Quantas pessoas sabem que você vai aqui na Cibatri? Sabe o endereço da sua igreja? Quantas pessoas no seu prédio você já convidou para poder formar um GPS? Imagina. Se todo mundo aqui morar em prédio aqui, caramba, pastor, olha só. Você já imaginou você ganhar o prédio inteiro? Né? Você não vai ganhar ninguém para Jesus, né? Quem vai ganhar é o próprio Jesus, ele que vai fazer. Mas imagina você apresentar o evangelho com um prédio inteiro para Jesus. Olha que maravilha, cara. Você já dimensionou isso? 4º ponto.
Eu sei e entendo o que é fazer discípulos. Daniel, eu não sei. Não sei o que é fazer discípulos. Não tem problema, meu irmão. Você vai vir conversar com o pastor Neilson. Pastor, eu quero muito apresentar o evangelho. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu não sei o que falar, como fazer. Me ensina. Primeiro ponto, irmão, humildade. Jesus não chama ninguém aqui graduado em evangelismo. Porque quem capacita é ele. E o pastor Neilson, ele é capacitado para te ensinar. Ele está aqui, ele é o anjo do Senhor nessa igreja para poder te ensinar. Então você quer pregar o evangelho, você tem uma dificuldade, fala para ele vai te ensinar, ele vai te orientar como fazer. E para a gente concluir, eu quero deixar um trecho de um livro que um amigo meu me indicou. Ele é um plantador de igreja no interior de São Paulo, e quando a gente conversa muito sobre plantação de igreja, e ele me leu esse trecho, eu falei assim, cara, me dá esse livro, eu quero lê-lo. Livro do David Platt, chamado Radical. E no capítulo lá, quase no meio do livro, ele diz o seguinte, eu vou ler esse trecho para você poder entender um pouco. Diz assim: quando eu estava considerando ser pastor da família da fé, que eu lidero agora, eu pensava e inclusive dizia às pessoas, essa igreja possui tantos recursos, tantos dons, talentos, líderes, tanto dinheiro. Se essa igreja puder seguir um propósito global, ela poderá estremecer as nações para a glória de Deus. Desde então, eu tenho descoberto que essa era uma forma lamentavelmente errônea de pensar. A realidade é que não importa quantos recursos a igreja tenha. A igreja que eu lidero poderia ter todos os recursos do homem imagináveis, mas sem o poder do Espírito, essa igreja não fará nada de significante para a glória de Deus. Aliás, eu creio que o oposto é verdade. A igreja que eu lidero poderia ter pessoas menos talentosas, com menos dons, menos líderes, menos dinheiro, e essa igreja, sob o poder do Espírito Santo, ainda poderia estremecer as nações para a glória dele. A realidade é que a igreja que eu lidero pode conquistar muito mais durante o próximo mês no poder do Espírito de Deus do que podemos conquistar nos próximos 100 anos sem a sua provisão. O poder dele é muito superior ao nosso. Por que nós não o buscamos desesperadamente? Pense nisso, meus irmãos. Busque a Deus, busque o poder do Espírito Santo. O pastor está com um projeto muito grande aqui nessa igreja, mas não adianta ele implementar o projeto se as pessoas que vão atuar no projeto estarem vazias. É necessário você estar cheio. Só quem está cheio pode abastecer o outro. Garrafa vazia não enche outra garrafa. Pense nisso. Para concluir, eu quero ler 1 Coríntios com você. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 25, e a gente vai concluir. 1 Coríntios, capítulo 1, 23 a 25. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se coloque de pé nesse momento, pastor, por favor. Eu vou pedir para que o pastor Neilson venha orar por essa igreja. Talvez você, nessa manhã, você está assistindo essa transmissão e fala assim, por que eu coloquei no culto hoje de manhã? Deus quer falar com você. Deus está te chamando a sua atenção, está chamando você a uma realidade, a um comprometimento maior. Você que está aqui na igreja, se você quer se engajar mais, se você está querendo trabalhar, você precisa desse poder. Então, nós precisamos buscar este poder.
E o pastor Nilson vai fazer essa oração por você, para que Deus ele venha derramar esse poder sobre você, te dar essa autoridade para você realizar este trabalho maravilhoso que é pregar o evangelho do Senhor. Feche seus olhos neste momento. Antes de orar, de olho fechado mesmo, ouvindo, né? Eu não sabia o que o irmão Daniel ia pregar, nem perguntei a ele, nem falei que ele ia pregar. O Espírito Santo que conduz a igreja nos fala. No início do culto, o irmão viu que eu convoquei também um encontro, convidei os irmãos da ação social para trabalhar, para encontrar, para a gente planejar. É uma área também que me preocupa, da gente realmente continuar fazendo aquilo que nós fazemos, mas de uma forma mais intensiva no poder do Espírito Santo. Eu não sei quantos irmãos, desde o início, quando o irmão Daniel começou a falar, imaginou qual a cidade de que ele estava falando. Eu me desliguei um pouco daquela lá onde Jesus estava e me liguei muito na cidade que nós estamos. É uma cidade que está com um projeto de crescimento, os irmãos nem imaginam, eu já compartilhei um pouco aqui. Crescimento populacional, crescimento de empresas estão vindo para cá, tantas coisas que politicamente a cidade de Três Rios é conhecida, e tem um presidente aí dessa história que nós temos de mais de 30 presidentes que já passaram, que disse que Três Rios era a esquina do Brasil. E aí eu me coloquei com Jesus falando, e realmente uma responsabilidade muito grande hoje está em Três Rios. Irmão sabe da minha história quando eu vim para cá, que eu sinto que Deus me chamou para essa cidade, através da Cibatri. Cada um de vocês, nós temos um desafio muito grande espiritual, irmãos. Muito além daquilo que a gente tem feito. E é naquela palavra de Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nessa manhã, eu nem vou assim dizer chamar, porque certamente toda a igreja viria se eu fosse chamar aqui na frente. Mas assim, algo muito pessoal, individual, que falou no seu coração. E toda a igreja está disposta a servir, nós queremos fazer a obra de Deus, mas se alguém desejar assim, sentiu que o Espírito Santo falou de uma forma especial, para um chamado especial e se colocar à disposição, assim, mais intensivamente, na área da evangelização, da social, o que for, quiser vir aqui à frente nesse momento, pode vir em nome de Jesus. Mas toda a igreja já está na disposição do Senhor. Mas se você sentir o toque do Espírito Santo, a irmã Simone está vindo, eu louvo a Deus pela sua vida, as irmãs estão vindo, falei no coração da irmã Simone, temos conversado sobre isso. Ela hoje representa a cidade aqui, essa área social das cidades. E eu quero que o irmão levante um clamor sobre a vida dela, porque eu conversei com ela sobre isso. A gente faz coisas que a gente já está fazendo, mas que a gente quer fazer com mais propriedade, com mais... Não é deixar de fazer, nem criticar. Os irmãos são muito dispostos, têm disposição tremenda de fazer a obra do Senhor. Mas a gente quer fazer agora também numa direção, orientação, planejamento, no poder do Espírito Santo. E eu chamei ela também para coordenar, ajudar aquilo que nós já estamos fazendo, que ela já conhece bem a cidade nessa visão, e no momento certo ela vai conversar com os irmãos também sobre isso. Ela hoje desenvolve um trabalho aqui na cidade. Eu creio até que no tempo que o irmão procurou o projeto, ela já estava lá com relação àquele senhor, que nós já conhecemos há bastante tempo. Espero realmente que ela esteja retornada, integrada à família. E nós precisamos fazer isso, ser canal de bênção do Senhor. Nesse momento nós queremos orar, suplicar a direção de Deus no poder do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a decisão que você está tomando, as irmãs que estão aqui à frente, os irmãos que estão na disposição do Senhor, que nós precisamos ir além. A igreja não se resumir apenas no pastor, no pregador, no evangelista, mas em cada um de nós. Todos nós fomos chamados para fazer discípulos de Jesus. Pai de amor, muito obrigado, Deus, pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado. Porque cada dia é provado realmente que é teu Espírito, é tu que nos conduz, é tu que, Deus, nos alimenta com a palavra, nos testemunhos, nas pregações. Ó Deus, é tu que está falando através da leitura, devocional, por exemplo, de hoje, desse domingo, espero que todos tenham lido, para que nós não possamos ser aqueles que estão impedindo de o Evangelho se expandir e crescer, como aquele povo do passado, como diz o devocional de hoje, ó Deus. Os amalequitas, ó Deus, que estavam misturando, estavam se influenciando para impedir que o Evangelho prosseguisse. Ó Deus, nós queremos continuar a Tua palavra, queremos anunciar. Como essa imagem que a gente vê aqui do semelhantes a Jesus, Jesus nas suas pegadas sendo deixadas. Ele ia e vinha, ia e voltava, ia nos lugarejos, ia nas ruas, na cidade e voltava para o seu centro de localização, mas estava sempre em movimento. Que tremendo, Pai.
Continue a falar aos nossos corações, nos despertar para proclamar a tua palavra. Continue usando o teu servo, Daniel, tua esposa, seu filhinho, sua família, para aquilo que tem sonhado, os sonhos para ele, para expandir a tua palavra onde quer que seja. Ó Deus, nós suplicamos a tua bênção sobre a tua igreja. Nos capacita, nos orienta, Deus. Nós já temos a presença do teu poder, do teu Espírito, mas continua nos mostrando aquilo que temos falhado, negligenciado, para que possamos prosseguir. Fala o coração daqueles que ainda não tomaram decisão ao teu lado, declarando a ti como Senhor e Salvador, para que o faça o mais rápido possível, para que tenha uma vida dirigida no poder do teu Espírito, e a certeza que já temos, tendo ti em nossa vida, da salvação eterna, mas agora já desfrutando isso, essa é a tua direção, a tua orientação, o caminhar contigo. Ó Deus, no poder da tua palavra, do teu Espírito, nós suplicamos as tuas bênçãos, agradecidos por aquilo que tem feito, está fazendo e certamente continuará a fazer e realizar em nós e através de nós. E a nossa oração nesta manhã, por essas vidas que aqui estão à frente, que estão no banco, estão na igreja, que estão nos ouvindo, estão no online. Visita cada um, Deus, e completa essa palavra no poder do teu Espírito sobre cada vida, no nome precioso de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém.